versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Vamos juntos ler a palavra de Deus nessa noite. Vamos lá? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus e Pai, pedimos ao Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus, que possamos ter a iluminação da mente, do coração, para compreendermos as Escrituras e aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo como igreja, para que nós vivamos de acordo com a Tua vontade e para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, eu queria iniciar essa palavra contando a história de um puritano chamado Richard Baxter. Ele é uma grande influência para uma grande influência minha, que é o pastor Mark Dever. Mark Dever se especializou no seu doutorado na teologia dos puritanos. Ele estudou a vida dos puritanos e principalmente ele se especializou na vida de Richard Baxter. Ele viveu na Inglaterra no século XVII. E quando Baxter chegou à Inglaterra, na cidade inglesa de... vou falar errado aqui, mas vou tentar, né? Kidderminster, enfim. Não sei se essa é a pronúncia, tá? Mas quando ele chegou a essa cidade lá na Inglaterra, havia um cenário na cidade de, primeiro, imoralidade generalizada. Era uma cidade extremamente promíscua. Havia pouca frequência à igreja. As igrejas eram pequenas e irrelevantes. E havia uma espiritualidade praticamente inexistente. As pessoas não tinham vida com Deus, no geral. Mas aí, ao longo dos anos, através da pregação do Richard Baxter e do discipulado que ele desenvolveu na igreja local, aconteceu alguma coisa extraordinária. Os historiadores, eles relatam que centenas de pessoas foram se convertendo a Cristo Jesus e famílias foram sendo restauradas no seu convívio ali entre pais e filhos, os casamentos foram sendo restaurados. Isso teve um impacto na cidade. A cidade foi mudando o seu jeito de viver e essa moralidade da cidade foi sendo transformada. Então, uma cidade que era muito imoral foi se tornando uma cidade moralmente restaurada. Há relatos que, se alguém andasse pelas ruas da cidade de Kidderminster, enfim, difícil de falar isso aí, né? Esse nome. As pessoas andando pelas ruas da cidade ouviam as pessoas das casas orando. Olha que bênção. Imagina você passar pela rua ali. Como é que é o nome daquela rua? Da tua rua? Ia falar Jerimum. Jabá com Jerimum, né? Caminho do Genipapo, né? Imagina passando no caminho do Genipapo, que não é o caminho do Jerimum, e você ouvir as casas, as pessoas orando dentro das suas casas. A cidade sofreu uma grande transformação. Interessante, irmãos, que a transformação social não se deu por ação do Estado, do governo. Não foi Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não foi política de esquerda, de direita, não foi presidente A ou B, governador A ou B, prefeito A ou B. Não foram novas leis, não foi o Senado Federal, não foi a Câmara dos Deputados, não foi a Assembleia Legislativa. A cidade mudou porque cristãos transformados começaram a viver naquela cidade como sal da terra. Versículo 13 de Mateus 5 diz: vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, insípido significa sem sabor. Já imaginou
Quem gosta de churrasco aqui? Vou contar uma experiência minha. Férias com a Thalita. 2026, janeiro de 2026. Então é notícia nova. É uma ilustração aí bem recente. Vai gravar, irmão? Não estou gravando já a mensagem. Eu acho que está gravando aqui, não sei, né? Vamos ver. Pois é um triste muito que eu vou contar agora. Por quê? O pastor de vocês nunca fez churrasco na vida. Viu, Leila? Nunca fez. Mas fomos passar um período fora aí, uns dias, descansando. Uma bênção que o Senhor nos deu. E aí, passamos no mercado para comprar algumas coisas, que a gente ia passar uns dias numa casa abençoada aí. Não tinha as coisas lá que tinha que levar, né? Eu falei para Thalita, lá tem churrasqueira, pô, tá só eu e você, vamos viver, né? Aí fomos no mercado e pegamos lá os negócios. Inclusive tinha uma carne lá, né? Ancho. Aí eu falei, essa aqui, irmão, quero nem saber. O bolso sangrando assim, né? Do valor da carne, mas a gente pegou. Não é sempre, pois é, não é sempre que você tira férias, né, irmão? Mas depois de quase 2 anos, eu falei, não, vamos aproveitar. Só que eu não sei fazer. Aí eu fui no YouTube para descobrir os detalhes, né? Como é que corta a carne, quanto tempo tem que deixar aquecida, a churrasqueira, para a coisa dar certo. E eu ainda comprei, gente, um negócio que está até lá em casa até hoje, que é sal grosso do Himalaia, não é isso? Não, é sal grosso com chimichurri, né? Hã? Sal temperado. Tu sabe, irmão? O Gabriel novinho, vai ter churrasqueira, gaúcho. Sabe acender churrasqueira? Pois é, porque no YouTube não mostrou para mim como acender churrasqueira. E eu acendi assim, e assim, o que estava dito lá era assim, ó. Pega o carvão, faz uma casinha, coloca um papel, toalha, encharca de óleo de cozinha, deixa ali dentro, joga o fogo e está aquecido. Mas ninguém me falou que você, quando faz isso, você tem que ficar banando aquele negócio para o fogo crescer. E ficou aquele foguinho tristinho, mó tempão. E o camarada falou assim, ó, faz isso, Luiz. E daqui a 40 minutos põe a carne que vai... É sucesso. Sucesso. Mas aí não aqueceu bastante, irmãos. Eu fiquei nervoso, porque eu vi que eu botava a carne não assava. Joguei aquele chimichurri na carne, cortei certinho igual ele. Eu medi, irmão, medi no dedo assim para cortar a carne, para fazer o bife bonito assim. Ficou bonito, ficou gostoso. Deu certo, tá? É triste muito, mas deu certo. Porque também, se tu errar com o lanche, tu não faz mais nada de churrasco, né, irmão? Essa que é a verdade. Mas aí teve uma hora, Luiz, que eu fui ver no YouTube como é que fazia para aumentar o fogo, já no meio do caminho. E aí eu fui no YouTube e o camarada falou assim, olha, você quer aumentar o fogo? Você respinga um pouquinho do óleo de cozinha, mas é pouca coisa. E o pastor de vocês, sem experiência, acabou jogando com a própria garrafa assim, ó, fazendo... E aí a labareda, ainda bem que era uma chaminé que ia lá para cima, então não deu tempo de queimar a casa toda, a carne ficou preta, o frango ficou preto, mas ficou uma delícia, Deus nos deu o livramento. Engraçado é que você ouvindo essa ilustração do churrasco, imagina eu colocando um lanche maravilhoso, tá? Qualquer lado que você cortar tá bom, porque a carne boa tem isso, né? Carne mais ou menos tem que cortar no lado certinho, mas a carne boa, qualquer lado que tu cortar tá bom, fica bom. O ancho, se você não colocar sal, dá para comer? Sim ou não? Já experimentou fazer um churrasco sem sal? Uma carne, uma picanha? Já experimentou comer uma picanha, Leila, sem sal? Sem sal. Ô, Gina, a menina ali, Gina e Lorena, que são boas de cozinha. Já experimentaram comer sem sal? Rola? Não tem condição. Então, gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês aqui. O sal, ele é sal porque ele faz a diferença. Tem 2 funções principais do sal. Nós vamos explorar uma delas, que é a segunda. A primeira é a que eu falei agora, tempero. Sal tempera. Sal dá sabor. E eu vou falar para você, não é só a Serrinha, não. O Rio de Janeiro todo é uma terra sem sal. É uma terra de violência. É uma terra de prostituição, imoralidade. É uma terra de injustiças. Já reparou que os governadores do Rio, pelo menos os 5 últimos talvez, foram presos por corrupção? Eu dou nome.
Foram presos mesmo, já foram julgados, Pezão, Cabral, Garotinho, Rosa Garotinho. Contei 4 em sequência, tá? Tudo preso. E o que está atual agora, não sabemos, né? Vai para o Senado, não sei como é que vai ficar. Mas os governadores do Rio de Janeiro todos foram presos das últimas décadas. Então, como é que um estado que tem governadores em sequência sendo presos, como é que esse estado vai ser um estado próspero? Se há rombos, inclusive no governo Cabral, diz aí notícia que rombos de bilhões de reais. Ao ponto de o camarada não saber nem como usar o dinheiro, não saber nem como fazer. E foi solto, né? Tá agora dando dica de filme na internet. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta, uma cultura totalmente afetada pelo pecado. Existe uma cultura no trânsito do Rio de Janeiro, a falta de educação. Eu estava com o carro ali agora, na chuva, né? Que estava vindo para cá. E meu carro estava posicionado para poder descer e entrar na Estrada do Mendanha, que é onde eu moro ali, tem uma rua, uma rampazinha, perto da Manaí, né? Desce ali perto da Estrada do Mendanha, um camarada vindo lá do posto. Saiu jogando na frente, quer nem olhar, nem espera a vez. E eu estava na vez para passar, só que eu não vou passar de qualquer jeito, tudo alagado já. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta, a criminalidade aumenta cada vez mais, domínio das facções criminosas, domínio da milícia. Nós sabemos disso, irmãos. Com político corrupto, né? Educação ruim, hospital que tu vai tá ruim. E, gente, tudo isso tem a ver com a gente. Tudo isso nos afeta. É uma terra sem sal. É uma terra sem vida. E eu, voltando aqui a citar o Martin Lloyd Jones, ele escreveu um capítulo sobre sal da terra, no seu livro O Sermão do Monte. E ele vai fazer uma colocação interessante, porque a posição dele é: o cristão não foi chamado para viver isolado. Então Jesus ele vai começar o seu sermão falando das bem-aventuranças, e ele vai descrever o cristão. Só que agora ele vai mostrar como é que o cristão age no mundo. Então, veja, se há uma sequência e há um contexto, a partir do momento que você aceitou ser cidadão do reino dos céus, aceitou ser embaixador do reino de Cristo, você é luz do mundo, sal da terra, a partir das bem-aventuranças, você faz diferença, você é chamado para isso. Você não é chamado para se isolar do mundo, você está no mundo, ainda que você não pertença a esse mundo. E o Lloyd Jones vai criticar essa ideia, por exemplo, do catolicismo romano, do monastério. Você tem pessoas que estão em algumas religiões que vão para, até outras religiões orientais, tem gente que para poder se purificar, vai lá para o alto do monte, fica naquele monte tibetano, né, se isolando para se purificar. Mas a Bíblia diz que os limpos de coração são o sal da terra. Os puros de coração, os que estão sendo santificados, os que têm fome e sede de justiça, são luz do mundo. Ou seja, nós somos chamados para não viver no isolamento social, mas para termos uma presença redentora através da ação do Evangelho em nossas vidas. Então, o cristão vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você nessa noite. Segundo ponto que eu quero destacar é que o mundo precisa de sal. A terra precisa de sal. Irmãos, a educação formal, a educação proposta pelo Estado brasileiro não pode remover a corrupção moral que habita nos corações. Tem gente que tem faculdade, que fez a educação formal de mais excelência e é corrupto. Aqueles meninos que fizeram aquele estupro coletivo, todos eles são filhos de gente rica lá de Copacabana. É gente estudada, é gente que passou por uma educação formal. E isso não muda o coração. O que tem de político, desembargador, gente ruim aí, ó, com formação educacional. Educação não transforma não, gente. Lembra do desembargador que declarou inocente um homem de 35 anos que tinha relação sexual com uma adolescente de 13, 12? E depois foram descobrir que ele também é investigado por ser abusador sexual. E ele foi, inclusive, punido por isso. E está na mira da justiça. Ele é desembargador. Você sabe o quanto a pessoa tem que estudar numa escola pública ou particular para chegar a ser desembargador na nossa república? Educação não transforma o coração humano. A humanidade caída tende à corrupção moral.
Por quê? Porque essa questão é uma questão espiritual. Não são políticas públicas que vão remover a corrupção moral dos corações dos homens. Você pode aliviar o sofrimento pontual da questão da pobreza, da miséria. Você pode dar uma possibilidade de ascensão social. A pessoa pode chegar ao mercado de trabalho, porque o mais pobre, que não tem muita oportunidade, precisa de oportunidade para estudar e conseguir chegar ao mercado de trabalho. Tudo bem. Mas isso não vai transformar o coração dele, porque se ele tiver pecados e ser uma pessoa que odeia a Cristo e ao Evangelho, ele continua espiritualmente morto e perdido nessa vida. E a verdade, irmãos, que o próprio Lloyd Jones vai escrever isso, a sociedade está caminhando para a sua deteriorização. A grande qualidade do sal não é tempero. Sabe qual é? Conservação. Sal é conservador. Sal conserva alimento. Antigamente não havia geladeira, não é isso? Quem é do tempo que tinha que conservar a carne com sal? Vocês são jovens, tá, gente? Fica tranquilo que vocês têm mais experiência. Essa que é a verdade, mais vivência. Hoje em dia, jovem não sabe o que é isso, mas a carne vai direto para o congelador e faz. Mas naquela época, na época das irmãs aqui, se não tem sal, não conserva. A grande característica do sal é conservar. Esse mundo está como a carne apodrecendo, putrefando. Mas a igreja está nesse mundo para ser o sal que conserva a possibilidade dessa sociedade ser transformada. Tirou a igreja, a última linha para esse mundo ser ainda moral é a igreja. Não enquanto instituição. Não é a igreja, a PIB do menor o prédio. As pessoas regeneradas que vivem o evangelho. Porque não adianta também você estar no hall de membros, dizer ser igreja, mas a tua vida não é de um discípulo que é bem-aventurado. Porque quem é bem-aventurado é sal da terra. Quem não é bem-aventurado, irmão, quem Deus não aprova, não é sal da terra. Pelo contrário, é parte do problema. É carne em estado de putrefação. Assim é o pecado na humanidade. O pecado está putrefando o ser humano, tornando ele um morto em vida. É uma carne apodrecendo, mas a igreja é sal da terra para evitar que as pessoas sejam destruídas espiritualmente e moralmente. A esperança do mundo não é a política pública, não é um novo governo de direita ou de esquerda. A esperança do mundo é o Evangelho e a igreja viva pelo Evangelho para dar testemunho do Cristo ressuscitado. Por isso que Jesus usa o sal, porque quando ele fala, vocês são o sal da terra, ele está dizendo assim, vocês podem impedir a decomposição moral e espiritual desse mundo. Esse mundo tem esperança, sabe por quê? Porque Cristo está nesse mundo através da sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo para representá-lo em paz, para agir como ele agiu nesse mundo. Jesus mesmo declarou, se eu não me engano, em João capítulo 12, eu sou a luz do mundo. Mas aqui, em Mateus 5, ele vai dizer mais adiante, vocês são a luz do mundo. Mas nós somos luz do mundo a partir do momento em que nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? Porque as bem-aventuranças é para quem está em Cristo, para quem é nova criatura. Não vai viver as bem-aventuranças quem não vai ser do alto. Quem entrou na religiosidade evangélica continua o mesmo, não foi transformado. Mas aquele que foi transformado pelo poder do evangelho, esse é nascido do alto e esse pode ser bem-aventurado e, portanto, ser sal da terra, fazer a diferença onde ele está. Terceiro, o sal ele tem que funcionar por uma simples razão. Ele é diferente daquilo que ele preserva. A carne não tem sabor, o sal tem sabor. Com isso, irmão, nós temos que pensar no cristão. O cristão, em relação ao mundano ou ao não cristão, ele tem uma natureza nova. Ele foi regenerado, ele nasceu de novo. Ele vive de acordo com novos valores. Ele possui um caráter diferente, distinto do mundano. Nós influenciamos como igreja. A igreja é chamada para exercer influência. A influência começa no discipulado cristão entre a membresia. Eu tenho que influenciar você para ser mais parecido com Cristo. Eu tenho que influenciar você para imitar a Cristo. Eu tenho que falar o que Paulo falou para a igreja de Corinto. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós discipulamos principalmente pelo exemplo.
Nós não discipulamos apenas com o ensino bíblico, transmitindo conhecimento teológico. Nós influenciamos com a vida. Nós influenciamos mostrando como ser marido, como ser esposa, como ser mãe. Isso no dia a dia. É por isso que a igreja não pode ser uma comunidade apenas de encontros dominicais. Nós não podemos ser um povo que apenas se encontra aqui e vive uma espiritualidade apenas cultica. É claro que é importante viver o culto. O culto público é muito valoroso para nós. Mas a vida cristã é para além do culto. Por isso que nós temos que ter uma dinâmica de igreja, onde nós temos que nos aproximar e conhecer uns aos outros e representar a vida cristã uns aos outros. Eu tenho que ter referência dentro da igreja de pai, de marido, de filho, de mãe, de mulher, de esposa. Deu para entender? Uma jovem tem que ver aqui numa mulher como ser mãe, como ser esposa. Vendo uma senhora como ser uma mulher, como ser fiel quando estiver passando por uma tribulação. E a verdade, irmãos, é que por conta da igreja muitas vezes não amadurecer, nem as pessoas que deveriam ser exemplo dão exemplo. Aí você tem uma pessoa idosa que murmura, que na primeira luta vai embora da igreja, que começa a agir com um coração orgulhoso, começa a ser uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa difícil de lidar, de se relacionar, antipática. Como que essa pessoa vai viver o discipulado cristão? É por isso que as igrejas não crescem espiritualmente, porque as pessoas não ocupam o seu lugar no discipulado. Veja, quando eu falo do Evangelho de Jesus, principalmente no Sermão do Monte, é um texto sobre discipulado. É um texto sobre viver a vida seguindo Jesus. Ele está falando assim, gente, o meu povo, aqueles que habitam o meu reino, aqueles que são da minha terra, aqueles sobre os quais eu reino, essa nação santa, esses cidadãos do reino que estão me servindo, eles têm uma marca, eles são bem-aventurados. E sendo eles bem-aventurados, porque são mansos, porque são pacificadores, porque têm fome e sede de justiça, porque são pobres em espírito, porque choram, porque são limpos de coração, porque agem dessa forma, eles salgam a terra, eles influenciam, eles não são massa de manobra, eles não são influenciáveis, eles têm uma diferenciação moral, eles não imitam o mundo, eles se diferem do mundo. Quarto ponto. Como nós falamos, a principal função do sal é preservar. É conservar. É impedir a putrefação. Essa expressão do Lloyd Jones no livro. Então, é o cristão que tem o papel de frear a corrupção moral. Você está lá na faculdade. Está geral falando palavrão. Está geral bebendo. Quando chega em você, para. E aí você passa por aquele constrangimento. Pô, ele não participa. Começa a geral falar, ele não fala nada. Ele só faz o que tem que fazer ali. Se é um treino de futebol, ele está treinando futebol. Se é uma aula, ele está assistindo a aula. Ele não participa. Porque ele é salvo. Todo mundo falando de ir para baile, para fazer orgia, para beber, para fumar, para consumir droga. E ele fala assim, eu não vou participar. Esse evento eu não participo. Pô, é cabeça dura? Não, ele é salvo. Ele é diferente. E ele está dizendo assim, ó, essa corrupção moral tem que frear. Pelo menos tem que parar em mim. Em mim não continua. Isso vale para ele na faculdade, vale para qualquer um que trabalha em alguma loja, em algum hospital, trabalha na casa de alguém, trabalha no trânsito, não importa. Você está, o irmão lá que é torneiro, não importa onde você está. Quando começa a imoralidade, quando começa a prática do pecado, o cristão está ali para mostrar como sal que o pecado não continua nele, que ele não tem participação naquilo. Amém, irmãos? Ele impede o avanço do mal. Ele é como um asséptico espiritual na sociedade. Ele é um elemento de purificação, de tirar as impurezas e as bactérias da sociedade. Não, eu não participo. Pelo contrário, eu defendo outros valores. E eu não quero impor. O cristão não impõe. O cristão não discute, não debate. Ele apenas influencia com a vida. Quando Jesus fala, vocês são sal da terra, ele está falando assim, vocês vão influenciar com a vida. Aprenda, minha igreja, você tem que pregar o evangelho. Essa frase que tem por aí, pregue o evangelho, se necessário use palavras, é errada. Pregue o evangelho com palavras, mas a partir de uma vida. Amém, irmãos? Primeiro vem o testemunho, depois vem a pregação. Primeiro é o pregador, transformado pelo poder do evangelho. Depois vem a sua pregação. Porque se a minha pregação for negada pela minha vida, se o pregador nega a pregação com a vida, ele não tem autoridade para pregar. É por isso que muito crente tem vergonha de evangelizar. Por quê? Porque ele não vive.
Ele vai evangelizar se ele participa? Não. É por isso que tem um autor que falou assim: eu não tenho vergonha do evangelho, eu tenho vergonha de algumas pessoas que são uma vergonha para o evangelho. Porque tem gente dentro da igreja que não tem vergonha do evangelho, mas é uma vergonha para o evangelho, porque não tem comprometimento real com santidade. Os cristãos foram chamados para ser sal da terra, para serem diferenciados do mundo. Amém, irmãos? Nós não somos melhores, nós não nos comparamos, nós não estamos aqui para poder medir quem tem mais moral. Não, nós somos apenas servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, e queremos imitá-lo nesse mundo e demonstrar o seu caráter a todos. Número 5. Como que o cristão exerce então essa influência? Interessante que Lloyd Jones não vai mostrar que os cristãos influenciam através de programações. Não é fazendo cantata, ainda que vai ter aqui, vai ser uma bênção. Vai atrair visitantes, eu espero que vocês tragam muitos visitantes para que pessoas possam até mesmo crer no Evangelho ao ouvir as canções da cantata. Mas não é através de uma cantata, não é através de um evangelismo de rua, não é através de um encontro de jovens, de um louvorzão, de uma conferência, não é através de uma ação social da igreja, não é através de um evangelismo corpo a corpo, não é isso. É através da vida pessoal de cada um. A influência cristã se dá na vida de cada um. A ideia, irmãos, é a gente se reunir aqui, aprender do Evangelho, ir para cada um para a sua realidade e ali viver. É muito básico, a gente vem para a igreja para orar, cantar, orar a palavra, cantar a palavra. Em alguns cultos a gente vê a palavra na ordenança da ceia. Dia 22 a gente vai ver no batismo a palavra. E a gente prega a palavra, a gente ouve a palavra para uma coisa: viver a palavra. Por isso que tem muito crente que não cresce, sabe por quê? Ouve muita coisa, tem muita informação, não tem prática. Você não é medido pelo que você ouve e sabe, você é medido pelo que você vive, pelo que você pratica. O quando você entendeu, o quanto você coloca em prática. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele vai falar assim: aquele que ouve essas minhas palavras do capítulo 5, versículo 1, ou melhor, 3, começa o sermão ali. Quem ouve essas minhas palavras e pratica, é como um homem que constrói sua casa na rocha. Mas aquele que ouve essas palavras e não pratica, é como um homem que constrói sua casa na areia. Vai cair. Então, irmãos, como é que o cristão exerce influência? Já vivi isso, sabe? Eu glorifico a Deus. Já vivi os dois lados, infelizmente. Queria viver só o lado bom, mas já vivi o lado ruim. Eu já estive em ambientes que eu não influenciava. Então eu chegava no ambiente, estava geral falando palavrão, continuava. Estava geral zoando, falando mal dos outros, continuava. Porque o crente participava, eu ria, achava legal, eu ficava ali participando. Todo mundo falando um monte de besteira, um monte de pornografia, e eu lá, que engraçado. Mas já vivi muitas vezes, na maioria das vezes, graças a Deus, na maioria das vezes, quando eu chegava nos ambientes, todo mundo parava. Peraí, chegou um crente. É assim que funciona, irmão. Tem que constranger mesmo. No seu trabalho, o povo tem que parar de falar palavrão na tua frente. Sabe por quê? Porque você leva as coisas de Deus a sério. Não porque você é melhor, mas porque você tem um posicionamento de um cristão. Você não tem vergonha do Evangelho. Você fala do Evangelho lá e se constrange. Amém, irmãos? Mais um ponto importante que Lloyd Jones vai destacar quando a gente fala do sal da terra. Irmãos, a igreja não foi chamada para se envolver com projetos políticos, projetos de poder. A igreja não tem que ter um presidente cristão. Nós já temos um rei, que é Jesus Cristo. Nós votamos em função de valores cristãos, mas a gente não está ali ansiando por um líder evangélico no poder, porque não é isso que muda as pessoas, é o evangelho. Um líder no poder, ele vai estabelecer leis, ele vai estabelecer políticas públicas, mas isso não resolve. O que resolve é a igreja pregar o evangelho, as pessoas serem convertidas. Isso vai transformar o mundo. O que vai transformar a Serrinha é mais pessoas se voltando para Cristo. Não é botar rua asfaltada. Não é ter projeto social, atendimento com flúor, assistência social. Isso vai ajudar de alguma maneira, mas o que transforma aquilo ali é o Espírito Santo dando vida pela mensagem do Evangelho da cruz. Então a igreja prega o Evangelho para que haja salvação de vidas. A igreja proclama o reino, proclamando a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho.
O cristão, como indivíduo, pode até atuar na política, votando, sendo candidato, tendo um projeto para a sociedade, para o mundo, para melhorar as condições da sociedade. Nenhum problema. Crente pode e deve estar na política. Jovem, você pode se tornar um candidato a um cargo eletivo. Você pode assumir uma função pública. Você pode, para servir a todos, não para servir uma igreja. Tem muita gente que elege candidato de igreja. Aí o camarada tem uma plataforma de trabalho no legislativo. Facilitar a vida da igreja dele, da denominação dele. Muita gente da Universal foi eleita para poder atender os interesses da Igreja Universal. Muita gente da Assembleia de Deus foi para lá para atender interesses da Assembleia de Deus. Muito batista foi para lá para atender interesses de batista. Isso não tem nenhuma função, ou melhor, não tem nenhuma orientação bíblica. Isso é apenas o jogo do poder. Nós elegemos as pessoas, irmãos, para que elas sirvam a todos. E sirvam os cristãos, os evangélicos, os candomblecistas, sirvam os ateus, porque a sociedade é uma só. E volto a dizer, não é isso que transforma o mundo. Não é a política. Não é a ideologia. Estamos num tempo de eleições. Esse ano tem eleições. Não caia nesse engodo de achar que se alguém foi eleito e não é meu candidato, acabou o mundo. Não acabou não, meu irmão. Porque há um Deus no trono, não importa quem assuma a cadeira presidencial. Nós não confiamos nos carros nem nos cavalos. Nós fazemos menção no nome do Senhor. Jesus é o Senhor. Nós proclamamos o reino. Nossa missão é pregar o evangelho. Nossa missão é viver a palavra de Deus. O cristão pode trabalhar na justiça, pode trabalhar no poder judiciário, pode trabalhar no executivo, no legislativo, ele pode buscar novas leis, ele pode influenciar a sociedade com ações sociais, ele pode fazer tudo isso. Mas a missão principal da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Amém, irmãos? Nós não podemos perder esse foco jamais. Tem muita igreja que está virando ONG. Tem igreja que virou partido político. Tem igreja que está mais preocupada em questões sociais e políticas do que com as questões espirituais. E sempre tem aquela crítica. Não, esse pessoal mais conservador, na teologia, está preocupado com as questões espirituais, a salvação, a eternidade. Eles estão com a cabeça lá na eternidade. E aqui o pobre está passando fome. Aí o conservador também, na sua ignorância, não, Jesus falou que os pobres terei convosco, eu não vou me preocupar com pobre nenhum, não vou ajudar pobre nenhum, eu quero evangelizar para que ele não vá para o inferno. Não, irmãos, nós não estamos nos extremos. Eu posso muito bem ser compassivo com a dor dos outros, eu posso atender, eu posso ser uma pessoa que busca a justiça nessa terra, fazer com que as pessoas vivam redenção também no sentido humano, mas com os olhos na eternidade. Eu posso viver essas duas coisas com equilíbrio. Deu para entender, irmão? Mas lembra sempre que nossa missão como igreja primeira é evangelizar. Não é tentar resolver os problemas sociais do mundo. Cada coisa no seu lugar. Nossa prioridade é evangelizar. E a igreja que não está fazendo nem a prioridade. Estamos num tempo também, tem muito crente que está com mais prioridade para defender política do que pregar o evangelho. Que tem crente que na eleição vai botar a cara e vai defender, vai debater, vai divulgar, mas nunca usou a sua rede social para falar de Jesus Cristo. Tem uma coisa errada ou não tem? Vamos avançar. Número 7. A história mostra que as mudanças sociais vieram através de cristãos transformados pelo Evangelho. Eu vou citar uma outra história rapidinha aqui da história do cristianismo, chamado William Wilberforce. Alguma coisa assim. O nosso querido William, para ficar mais fácil, né? Ele... Não, é o Wilberforce. Difícil de falar. Vai ficar com o William mesmo. WW, porque o Wilberforce é com W também. O nosso WW, ele no final do século XVII, ele lutou contra o tráfico de escravos na Inglaterra. Ele era cristão. Ele se levantou porque milhares de africanos eram transportados em navios em condições como bicho, condições subhumanas. Naquela época não havia direitos humanos. Havia tortura de seres humanos, havia a objetificação de seres humanos. Eles eram mercadoria, eles eram um produto como um bicho, como um pote. E ele se tornou um político, ele era cristão e entrou na política. Só que ele tinha um compromisso tão grande com o Evangelho, que ele era movido pelo Evangelho para buscar reformas na sociedade. E ele reformou a sociedade na Inglaterra.
através da luta e da vitória sobre a questão do tráfico de escravos. Ele conseguiu a lei que aboliu o tráfico de escravos na Inglaterra. Ele foi um dos que conseguiu, obviamente. Lá no parlamento, muitas vezes ele foi ridicularizado, ele foi derrotado em muitos debates. Ele tentou várias vezes aprovar as leis e não conseguiu por muito tempo, até que em 1807 o parlamento britânico aboliu o tráfico de escravos. Então, historiadores reconhecem que isso só aconteceu na Inglaterra porque os cristãos se levantaram. John Wesley, irmãos, foi um grande defensor dessa causa contra a escravidão. Engraçado que nos tempos de John Wesley havia o Jonathan Edwards que tinha escravos. E ele lia errado o Filemon e achava que estava tudo bem ter escravo, porque naquela época, no mundo antigo, havia escravidão. Não como no mundo moderno, mas havia, e não era boa, não. Claro que no mundo moderno era muito pior. Mas o Jonathan Edwards, que é um grande teólogo, que é uma referência para mim, mas ele errava. Porque eu também posso ser referência para você e errar. Tudo bem. Agora, o John Wesley entrou em debates com outros teólogos na época dele. Se eu não me engano, o George White também teve escravos na sua família, na sua casa. Mas o John Wesley lutou contra a escravidão e foi uma grande influência. Os reformadores lutaram e conseguiram influenciar para que houvessem as escolas públicas. Escola pública, hospital público, isso é uma ideia do protestantismo, principalmente do meio batista. A gente acredita nisso. A gente acredita que o Estado precisa promover uma sociedade igual, com iguais condições de vida. Tem gente que não tem condição de ir para a escola. Tem gente que não pode se tratar de uma doença e morre porque não tem tratamento. Muitas vezes foi assim na história. E foram os evangélicos, os protestantes que lutaram por escola pública, por universidade pública. Isso começa no meio da igreja. Na época do catolicismo, estou terminando já. Na época do catolicismo, você tinha universidade, mas a universidade era para o alto clero. Quem vai buscar esse acesso dos pobres e dos que não tinham nem alfabetização são os reformadores. Inclusive, eles usaram por muito tempo a alfabetização como meio de evangelismo. Eles alfabetizaram aldeias, grupos sociais para poder levar o evangelho, para dar uma Bíblia para eles poderem ler. Quem começou a traduzir a Bíblia do latim para outras línguas foram os protestantes, foi Martinho Lutero. Porque se dependesse dos católicos romanos, até hoje a Bíblia seria lida em latim. Nós temos uma missão na sociedade, sim. Nós somos o sal da terra nesse sentido, irmãos. Os problemas sociais, nós temos que ter um olhar muito especial, mas nós não podemos confundir isso com militância política partidária. Nós temos que ter uma atuação principalmente para evangelizar e para demonstrar o caráter de Deus nesse mundo. Penúltimo ponto. Hoje não acaba 9 horas, não. Hoje não acaba, até porque eu tenho aquele negócio aí para me guiar, né? Naquele dia ali fora não deu. Semana passada eu não tinha relógio. Então o pastor achando que estava na crista da onda, que era 9 horas. Eu falei, gente. Irmãos, a estratégia de Deus para mudar esse mundo é através da influência e de um tipo de infiltração. A igreja se infiltra na sociedade. Nós não vamos transformar, não vamos ver transformação através de domínio institucional, do domínio cultural. Sabe aquela expressão? O Brasil é do Senhor Jesus. Não é e nunca vai ser. Que isso, pastor? Não é. Nenhuma nação é dele. A nação que é dele é a igreja. Nós temos que orar para que a igreja cresça. Porque é nesse afã de ter um Brasil do Senhor Jesus que tem muito pastor e muito evangélico se aliançando com partido político, com projeto de política, para poder adentrar e através da política estabelecer um Brasil evangélico. Isso não vai acontecer. Nós somos chamados para nos infiltrar como sal e fazer a diferença. Quando você está lá na tua faculdade, lá no seu trabalho, e você está ali como o sal da terra. E aí você começa a, primeiro, dar testemunho. Você é uma pessoa que imita Jesus lá naquele lugar. Você é uma pessoa mansa naquele lugar. Você é uma pessoa pacificadora naquele lugar. Você é uma pessoa humilde de espírito naquele lugar. Você é uma pessoa quebrantada de coração. Você não é orgulhosa. Você é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Você, no meio do trabalho, você no teu intervalo, você abre a Bíblia para ler. Você ora no seu trabalho. Você não chega atrasado. E quando você pega alguma coisa que precisa, você devolve.
Você tem palavra. Você é uma pessoa que faz além do que pedem. Você respeita os outros. Você respeita o diferente. Você respeita a autoridade. Você tem princípios. Você não abre mão. Você faz o melhor trabalho possível. Você é uma pessoa assídua e pontual. Você influencia dessa forma, com a vida. E aí, a tua vida abre uma porta para a mensagem chegar no coração. Deu para entender, irmão? É difícil de entender isso? Assim nós somos sal da terra. Mas se a gente não tem nada disso, se a gente chegar lá no trabalho e a gente chega atrasado, e a gente não tem palavra, e a gente mente também, a gente está na roda de fofoca contra o chefe, a gente está começando a participar das piadas pornográficas, a gente também sai no happy hour e todo mundo está bebendo, a gente está no meio e dá um golinho também, a gente está o tempo todo ali se expondo, falando que não deve, sem sabedoria, a gente não tem mansidão, porque a pessoa que nos provoca, a gente quer logo iradamente rebater, a gente não aceita sofrer nenhuma ofensa, a gente não aceita perder em nenhum momento, a gente é muito arrogante. Irmãos, nós estamos também não sendo assim, o quê? Sal. A gente está sendo insípido, sem sabor, porque não há diferença. Quando você vive assim, você é igual a quem não crê. E se o sal for insípido, o que o texto vai dizer? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Tem muito crente que está sendo pisado pelos homens porque dá mau testemunho. Porque uma coisa ruim é você escutar, né? Ah, que isso? Você é crente, não é possível. Está aqui há 6 meses, irmão. Tu é crente, não dá para perceber nada de crente em você, rapaz. Mas cristãos autênticos podem transformar ambientes inteiros através da sua vida em Cristo. Número 9. Penúltimo ponto para a gente concluir. Como já falei, irmãos, aqui eu faço uma convocação para nós, igreja. Estou gravando, espero que tenha gravado aqui a mensagem. A sociedade não vai ser transformada pelo parlamento brasileiro. Não vai ser transformada pelo novo presidente ou pelo atual presidente. Não são reformas estruturais nem nos tributos, nem na política. Não vai ser reforma política, nem agrária, nem tributária, nem nada. Social. O que vai transformar a sociedade brasileira são cristãos transformados de fato pelo Espírito Santo. O cristão é chamado por Cristo a viver nesse mundo com um caráter tão diferenciado, distinto e tão santo, que a própria presença dele é como o sal que preserva, que conserva a sociedade e impede a corrupção moral da sociedade. Nós estamos na última linha da moral desta sociedade. Todo mundo se corrompe, mas a gente é como Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente não se corrompe. A gente é como Daniel, a gente não vai se dobrar ao decreto do rei. Nós somos o povo de Deus na terra. Como é que você vai ser sal da terra? Olha, se você tentar fazer isso sozinho, é impossível. Tenta amanhã fazer sozinho. Ninguém vai conseguir. Na verdade, irmãos, nós antigamente, antes da fé, nós éramos parte do problema, nós éramos dessa terra sem sabor, sem vida. Romanos 3, capítulo 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós não éramos o sal, mas aí Deus enviou Jesus Cristo. Ele entrou nesse mundo de pecado, nesse mundo de corrupção, de morte. E nesse mundo de pecado, de corrupção, de morte, viveu uma vida perfeita e pura. Ele foi o único homem nesse mundo que viveu nesse mundo e não participou em nenhum instante da corrupção desse mundo. Em tudo foi tentado, mas não havia nenhuma tentação nele, não havia nenhuma cobiça nele. A tentação sempre foi externa. E toda vez que o diabo ou o mundo tentou ele externamente, ele não pecou. E na cruz ele tomou toda essa podridão dessa carne desse mundo. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso pecado. E na sua ressurreição, ele inaugurou um novo tempo, no estabelecimento de uma nova humanidade nele, a sua igreja, eu e você, amém? Nós somos a nova humanidade nesse mundo. Nós somos os discípulos. Nós somos os embaixadores do reino de Deus. E agora quem está em Cristo é nova criatura. Vive uma nova vida, anda em novidade de vida. Tem uma nova natureza, tem um novo coração. E é para esses irmãos que Jesus diz: vocês são sal da terra. Quando Jesus falou para aqueles discípulos ali, eles não tinham ideia disso. Eles estavam ouvindo um sermão. Mas depois que você lê a Bíblia toda, principalmente se você lê o Novo Testamento, você percebe que quando Jesus falou, vocês são,
Eles não eram ainda, eles precisavam de uma coisa acontecer, a cruz. Porque é só através da cruz e da ressurreição de Cristo que qualquer ser humano passa a ser agora não mais a terra sem sal, mas o sal dessa terra. Eu e você fomos eleitos em Cristo para isso, para não sermos como esse mundo, mas para sermos aqueles que não são moralmente superiores, mas são pessoas transformadas pela graça e que agora influenciam essa terra como sal, fazem a diferença e preservam, conservam a saúde dessa humanidade, a saúde espiritual e moral, a esperança para esse mundo, porque a igreja de Cristo ainda está aqui. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Vamos orar.